No vídeo de hoje, a gente vai embarcar na jornada intrigante do limite fundamental exponencial. A gente vai resolver exercícios que parece que saíram diretamente do mundo invertido. Prepare-se para desvendar muitos mistérios. Eu sou a professora Dani. Bora descomplicar essas coisas estranhas? O limite fundamental exponencial é esse limite que está aparecendo aqui na tela. Então, é o limite quando x tende a mais ou menos infinito, então tanto faz se é mais infinito ou menos infinito, da função 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x. E o resultado desse limite é o número e, que é um número irracional, o número de Euler ou número de Euler, e vale aproximadamente 2,718281. Esse limite, ele não pode ser calculado através da substituição direta. A gente não consegue substituir o x por infinito e chegar numa conclusão. Imagina que eu estou calculando o limite quando x tende a mais infinito. Se eu fosse substituir, o que eu teria seria 1 mais 1 sobre infinito elevado a infinito. O que está sendo dito aqui é que a gente está dividindo 1 por algo muito grande, um número muito grande. O resultado disso é um número muito pequeno que tende a zero. Então, o resultado do parênteses seria 1. 1 mais 0. Só que 1 mais 0 é elevado a infinito. E isso para a gente é uma indeterminação. E o mesmo acontece quando a gente substitui x por menos infinito. A demonstração desse limite envolve séries. E ela não será feita nesse vídeo. Pode ser que em algum outro momento do canal exista a demonstração desse limite. Se existir essa demonstração futuramente, o link estará na descrição do vídeo. Mas nesse momento a gente vai assumir que o valor desse limite é o número e. O nosso primeiro exemplo é este aqui, o limite quando t tende a zero da função 1 mais t elevado a 1 sobre t. Nossa primeira tentativa sempre será fazer a substituição direta. Então vamos tentar substituir t por zero e ver o que acontece. Se a gente substitui o t por zero, o que a gente tem é 1 mais 0 elevado a 1 sobre 0. 1 mais 0, que está no parênteses, é 1. 1 dividido por 0 já tem um pequeno problema aqui, porque a gente está fazendo o limite, então a gente não está tomando exatamente t igual a 0. Então, na verdade, aqui a gente tem que pensar em dois casos. Se o 0 é um zero positivo, estou me aproximando de zero pela direita, então eu teria 1 dividido por um número muito pequeno positivo e o resultado disso é algo muito grande positivo, mais infinito. Se essa aproximação do zero fosse uma aproximação pela esquerda, eu teria 1 dividido por um número muito pequeno negativo, e o resultado disso seria algo muito grande, só que negativo. Então, mais ou menos infinito é o resultado do expoente. Mas para indeterminação, tanto faz se é 1 elevado a mais infinito ou 1 elevado a menos infinito. Isso continua sendo uma indeterminação. Então, eu vou colocar 1 elevado a infinito, sabendo que isso aqui é uma indeterminação. Notem que essa indeterminação é o mesmo tipo de indeterminação que apareceu lá no limite fundamental exponencial, 1 elevado a infinito. Então, se a gente comparar os dois, coloquei aqui na tela o limite fundamental que a gente acabou de ver, se a gente comparar os dois, parece que eles têm alguma semelhança. Num tem 1 sobre x e no outro tem t. Só que no outro tem x e no outro tem 1 sobre t. Então, o que a gente vai fazer é uma substituição, uma mudança de variável, para tentar tornar esse limite sendo o limite fundamental, que a gente sabe qual é o valor dele. Então, vamos fazer o cálculo desse limite fazendo a substituição. Então, vamos substituir. A substituição vai ser a seguinte. Eu vou dizer que o t é 1 sobre x. Então, lá no limite onde tem t, a nova variável envolve o x. Então, no limite que a gente tem ali para calcular, o t não pode mais permanecer no limite. A gente vai ter que trocar tudo onde tem t por x, para que esse limite faça sentido e seja um limite de uma única variável. Não faz sentido para a gente um limite que envolve x e t ao mesmo tempo. Então, vai ser um limite envolvendo só a variável nova, que é a variável x. Vejam que eu preciso descobrir para onde que o x está tendendo quando o t está tendendo para zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever que o x
ele é 1 sobre t. Como que eu faço isso? Passo esse x para cá multiplicando e esse t para cá dividindo. Então, x é 1 sobre t. E aí eu vou abrir aqui umas chaves. Se o t está indo para zero, então eu preciso descobrir para onde que o x está indo. Mas vejam o seguinte, se eu substituo aqui o t por zero, o x estaria indo para 1 sobre zero. Mas aí entra no caso que eu falei ali do expoente. É limite, então o denominador não é exatamente zero. Então, ou é um número muito pequeno positivo ou muito pequeno negativo. Então, para calcular esse limite, a gente vai ter que dividir ele em dois casos. Em 0 pela esquerda e 0 pela direita. Lembrando lá de limites laterais, para o limite existir, os limites laterais devem ser iguais. Então, o que a gente vai fazer aqui são limites laterais. Se eles forem iguais, o limite existe. Então, eu vou fazer o t tendendo a zero aqui pela direita. Então, é o primeiro caso. Então, o x está tendendo a 1 dividido por 0 mais, que na verdade é 1 dividido por um número muito pequeno positivo. E o resultado disso, vou colocar aqui igual, porque eu já coloquei o tendendo aqui. Então, isso aqui é um infinito positivo. Quando eu não colocar o sinal mais infinito, quer dizer infinito positivo. Eu só estou omitindo o mais ali da frente do infinito. Então, eu vou voltar no limite, lembrando que eu estou calculando o limite à direita do zero. Eu já vi que na nova variável x, quando o t tende a zero pela direita, o x tende a mais infinito. Vou substituir lá no parênteses. 1 continua sendo 1. O t, esse t aqui, foi o que eu chamei de 1 sobre x. Então, 1 mais 1 sobre x, elevado a 1 sobre t. Só que eu não posso deixar 1 sobre t porque o novo limite só tem a variável x. Só que vejam aqui embaixo que x é 1 sobre t. Então, onde tem 1 sobre t, eu vou substituir por x. E esse limite aqui nada mais é que o limite fundamental. E ele vale o número e. Agora vamos fazer o cálculo do limite quando t tende a zero pela esquerda. A substituição ainda é a mesma. O t é 1 sobre x. Só que agora a gente está considerando que se o t se aproxima de zero pela esquerda, eu preciso descobrir para onde que vai o x. Então, o x ele vai para... Lembrando que o x, novamente, será 1 sobre t. Passa o x para cá multiplicando, o t para cá dividindo. O que a gente tem é 1 dividido por 0 e esse menos lá em cima indicando que é um número muito pequeno, próximo de zero, só que negativo. Quando a gente divide 1 por um número muito pequeno, negativo, o resultado é algo muito grande, negativo. Então, eu vou colocar aqui que é o menos infinito. Então, o x está tendendo a menos infinito. Voltando no limite, o que a gente tem é que o limite, quando t tende a zero pela esquerda, da função 1 mais t elevado a 1 sobre t, fazendo a substituição, o novo limite envolve a variável x. Quando t tende a zero pela esquerda, o x, na verdade, vai tender a menos infinito. Então, x tende a menos infinito. 1 mais... O t nada mais é do que 1 sobre x. E o expoente que era 1 sobre t, 1 sobre t, novamente, é o x. Está aqui. Então, a gente chegou no outro limite fundamental, que é quando o x tende a menos infinito da mesma função, e a gente viu que o resultado desse limite também é o número e. Como os limites laterais são iguais, pela direita dá o número e, pela esquerda dá o número e, o resultado do nosso limite nada mais é do que o número e. Então, esse limite que a gente tem aqui nada mais é do que o limite fundamental. A gente pode pensar que ele é o limite fundamental, só que com uma outra cara. Esse segundo exemplo é para calcular o limite quando x tende a mais infinito da função 1 mais 2 sobre x elevado a x. Se a gente observar, ele parece muito com o limite fundamental mostrado no começo do vídeo. Esse número 2 não deveria estar ali para que esse seja o limite fundamental. A gente viu duas caras para o limite fundamental e o que a gente vai fazer é uma substituição tentando transformar esse limite na cara de um dos dois.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse limite no limite fundamental, mas com aquela segunda cara que a gente acabou de mostrar no exemplo 1. Para que o limite seja o limite fundamental, mas com essa cara aqui, t tendendo a 0, 1 mais t elevado a 1 sobre t, e a gente viu que isso aqui vale o número e, o que a gente precisa, comparando os dois, é chamar o t de 2 sobre x. Então, a gente vai fazer a substituição. A substituição será chamar t de 2 sobre x. Bom, se o t é 2 sobre x, eu preciso descobrir para onde o t está indo. O x eu sei que está indo para mais infinito. Se o x está indo para mais infinito, então, o t está tendendo a 2 dividido por infinito. Então, o t está tendendo, na verdade, a 0 pela direita, porque a gente tem 2 dividido por algo muito grande positivo. O resultado disso é uma coisa muito pequena, um número muito pequeno, só que positivo. Então, eu vou colocar um 0 mais. Então, esse é o limite original. O que a gente está dizendo agora é que o limite depende da variável t. O t está indo para 0 pela direita, quando o x tende a mais infinito. 1 mais o 2 sobre x foi o que eu chamei de t, que está aqui em cima. Então, vou colocar aqui t. E aqui no expoente eu tenho x, então eu preciso escrever o x em termos do t. Como que eu faço isso? Passo esse x para cá multiplicando e o t para cá dividindo. Então, o x é 2 sobre t. Vou colocar lá no meu expoente 2 sobre t. Mas vejam que esse não é este limite aqui, que era o limite do exemplo anterior, porque agora o 2 mudou de lugar. O 2 estava atrapalhando na função ali do parênteses e agora o 2 está atrapalhando lá no expoente. Só que no expoente eu consigo dar um jeitinho. Como que vai ser o jeitinho que eu vou dar? Vai ser o seguinte, eu vou escrever o limite, quando t tende a 0 pela direita, da função 1 mais t, elevado a 1 sobre t, e essa função eu vou escrever que ela está elevado ao quadrado. Lembrando da propriedade que a elevado a b sobre c, o que a gente pode fazer é escrever a elevado a 1 sobre b e tudo isso elevado a c. Então, o que eu fiz foi isso, porque o que eu tenho que fazer é multiplicar os expoentes. Quando eu faço 1 sobre t vezes 2, o resultado é 2 sobre t. Uma outra propriedade que a gente tem de limites é a seguinte. O limite da função composta, a gente pode passar o limite na função que está dentro, calcular esse limite e elevar o resultado à função que está fora. No caso, a função que está dentro é a função 1 mais t elevado a 1 sobre t, e a função que está fora é a potência, no caso, o quadrado. Então, a gente vai passar esse limite aqui dentro. A gente vai escrever limite de t tendendo a 0 pela direita, 1 mais t elevado a 1 sobre t. E o resultado desse limite estará elevado ao quadrado. Bom, o que está dentro aqui desses colchetes nada mais é do que o limite que a gente calculou no exemplo anterior. Esse limite aqui, que a gente viu que vale para a direita e vale para a esquerda. Os dois são o número e. Então, o resultado do que está dentro do colchetes é o número e, só que esse número está elevado ao quadrado. Então, o resultado do nosso limite nada mais é do que e ao quadrado. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Agora a gente quer calcular o limite quando x tende a menos infinito da função x mais 5 dividido por x mais 4 elevado a 3x mais 2. Se a gente tentar substituir diretamente o x por menos infinito, o que a gente vai encontrar é o seguinte. Menos infinito mais 5 dividido por menos infinito mais 4 elevado a 3 vezes menos infinito mais 2. Menos infinito mais 5, menos infinito. Menos infinito mais 4, menos infinito. E tudo isso elevado a 3 vezes menos infinito, menos infinito. Mais 2 continua sendo menos infinito. Com toda certeza, isso aqui é uma indeterminação. Menos infinito dividido por menos infinito elevado a menos infinito. É uma indeterminação. Não consigo calcular com a substituição direta. O que eu vou fazer? Esse limite, ele lembra o limite fundamental.
Mas só lembra, porque ele está bem diferente do limite fundamental. Então a gente vai ter que fazer algumas coisinhas para tentar chegar no limite fundamental. Não é garantia que a gente vai conseguir, mas a nossa tentativa será transformar ele no limite fundamental. Como que a gente vai fazer isso? Tem diversas formas de resolver esse limite, diversas substituições que é possível. Eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou substituir t por x mais 4, que é o que está no denominador. E aí eu tenho que trocar tudo que tem x pela nova variável que é t. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou descobrir que se o x está indo para menos infinito, para onde que está indo o t, que é a nova variável. Então vou colocar aqui. Se x está indo para menos infinito, o t está indo para. Como que eu descubro? Simplesmente venho aqui e coloco menos infinito, na relação que existe entre o t e o x. Menos infinito mais 4 é menos infinito, então o t está tendendo também para menos infinito. Vou começar a substituir lá no limite. Escrevi aqui o limite. Agora eu vou trocar para a variável t. Então é limite. O x ia para menos infinito, a gente viu que o t é que vai agora para menos infinito. No denominador, a gente trocou o x mais 4 por t. Então, vou colocar no denominador t. No numerador, aparece x mais 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem é x em termos do t. Como? Vindo nessa relação e isolando o x. O x, ele é t menos 4. Então, no lugar desse x aqui, ó, do limite, eu vou trocar ele por t menos 4. T menos 4, o mais 5 continua sendo mais 5, e preciso trocar esse x lá no expoente também. 3 vezes o x. O x, acabamos de mencionar, que é t menos 4. Então, t menos 4, mais 2. Esse é o novo limite, só que agora na variável t. Vamos ajeitar ele um pouquinho mais, para ver se ele está tomando a cara do limite fundamental. Temos aqui, então, no numerador, t menos 4 mais 5. Então, o 5 menos 4 eu posso somar, 5 menos 4, 1. Então, t mais 1. O denominador é t. E o expoente eu vou fazer a distributiva. 3 vezes t, 3t. E 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12, mais 2. Então, esse limite é o limite quando t vai para menos infinito. Agora percebam que dentro do parênteses a gente tem a função t mais 1 dividido por t. Como a soma está no numerador, eu posso separar o numerador. Se estivesse no denominador a gente não separa a soma. No numerador a gente pode, denominador não. Então eu posso fazer t dividido por t, que é 1, mais 1 dividido pelo t, mais 1 sobre t. Se a gente fizer mínimo múltiplo comum aqui, a gente volta para o que tinha no parênteses anteriormente. No expoente, a gente tem 3t e menos 12 mais 2, menos 10. Agora, a gente vai usar a seguinte propriedade. A gente sabe que a elevado a b mais c ou b menos c, o resultado disso é a elevado a b vezes a elevado a c. Então, o que a gente vai fazer aqui é escrever o limite, quando o t vai para menos infinito, de 1 mais 1 sobre t, e a gente vai escrever 3t vezes 1 mais 1 sobre t, elevado a menos 10. Então, a base dessa potenciação, a base é a mesma, é 1 mais 1 sobre t. Então, o que a gente faz é somar os expoentes. Se eu somar 3t menos 10, volta para o expoente anterior, que é esse aqui, 3t menos 10. Bom, agora o que a gente pode fazer aqui é fazer o limite do produto, que é o produto dos limites. O que a gente vai escrever aqui é o limite, quando t tende a menos infinito, de 1 mais 1 sobre t, elevado a 3t, vezes o limite, quando o t vai para menos infinito, de 1 mais 1 sobre t, elevado a menos 10. Percebam que esse primeiro limite, a gente tem algo semelhante ao que aconteceu no item anterior.
Se não tivesse esse 3, seria direto o limite fundamental. Só que tem um 3 ali multiplicando. Então, o que a gente vai fazer é usar o mesmo recurso que a gente usou no exemplo anterior, que é escrever o limite quando t tende a menos infinito, 1 mais 1 sobre t. Para ser o limite fundamental, aqui deveria ser só t, só que eu não posso simplesmente sumir com o 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui fora como expoente, porque eu multiplico esses expoentes para chegar no que eu tinha anteriormente, que é o expoente 3t. E aí a gente vai usar a mesma propriedade do exemplo anterior. A gente vai fazer o limite de função composta. A gente vai passar o limite aqui dentro do colchete, vai calcular esse limite e o resultado desse limite a gente vai elevar esse resultado ao cubo. Já esse outro limite, vejam que ele não é o limite fundamental, porque a variável t, para ser o fundamental, deveria aparecer aqui no expoente, só que lá no expoente aparece um número, menos 10. Então, esse limite não é o limite exponencial e eu consigo calcular ele fazendo substituição direta. Como? Se eu substituo aqui esse t por menos infinito, o que eu tenho é 1 dividido por um número muito grande e negativo. Esse número aqui vai para zero. Então, o que a gente tem é 1 mais 0, que é 1. 1 elevado a menos 10, e vejam que não é 1 elevado a infinito, é 1 elevado a menos 10. 1 elevado a menos 10 é o número 1. Então, esse outro limite eu consigo calcular com a substituição. Então, sobrou para a gente só esse primeiro limite. Quando t tende a menos infinito, da função 1 mais 1 sobre t elevado a t. E o resultado disso está elevado ao cubo. Não vou colocar aqui o vezes 1, porque vai ser o resultado desse limite aqui. Então, agora o que está dentro desses colchetes nada mais é do que o limite fundamental. Isso aqui vale o número e. Só que esse número e está elevado ao cubo. Então, o resultado do nosso limite é e ao cubo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!